micro tem tudo isso localizadinho. Então, a primeira coisa que a gente vai se apegar, tá? É a pensar que, então, esta totalidade, né, esta coisa, esse espaço que tem um tempo e não vou usar espaço porque eu já usei espaço no lugar errado. De novo. Esta totalidade, que a gente chama de cena, ela está localizada em um tempo e lugar específicos. Então, assim, se esta totalidade tem um tempo e um lugar, quer dizer que cada vez que muda de tempo ou de lugar, eu estou mudando de totalidade. Então eu tenho aqui uma totalidade que acontece com o personagem na sala, eu tenho aqui uma totalidade que acontece com o personagem na cozinha, depois eu tenho uma totalidade que continua acontecendo na cozinha, entretanto são 15 minutos depois, é 1 hora depois. Tempo e espaço. Dois parâmetros importantíssimos para a gente falar em microestrutura. Porque essa microestrutura vai ser separada por este parâmetro. Então, sempre aconteça o que acontecer, estando o personagem em ação, tendo conflito ou não, tendo objetivo ou não, obstáculo ou não, sempre que mudar de tempo ou mudar de lugar, muda de cena, muda de totalidade. Sendo assim, a gente está aqui formando um todo de pensamento. Se eu estiver criando a minha história, eu vou pensar lá a minha estrutura micro e vou definir onde estão os percentuais, depois eu vou começar a trabalhar eu defini a minha macro dos percentuais e depois eu vou começar a trabalhar na minha micro. A primeira coisa que eu vou me perguntar como autora, se eu ainda não escrevi, é qual é a totalidade que eu tenho primeiro, que eu vou chamar de 1? Qual é a totalidade que eu vou chamar de 2? Qual é a totalidade que eu vou chamar de 3? Ou seja, eu vou então criar a minha cena 1 em determinado lugar, em determinado espaço. A cena 2 pode ser lugar e espaço. Em determinado tempo e em determinado espaço. A cena 2 pode estar no mesmo espaço, mas um tempo à frente. Então é outra totalidade. Como na vida, se há um corte de tempo, um corte de espaço, há um corte de cena. Vou em frente. Então, a cena contém uma ação do personagem que está ali contida em tempo e espaço. E dentro deste tempo e espaço, a gente vai ter um personagem principal dessa cena agindo. Por que eu estou falando um personagem principal desta cena? Porque cada cena pode ter o seu personagem principal. O que eu estou chamando de personagem principal? Eu estou chamando de personagem principal aquele personagem que é ponto de vista, ou seja, aquele personagem em que nós, leitores, acompanhamos a história a partir dos olhos dele. A gente vê o que ele vê, a gente ouve os pensamentos dele. Então, se eu estou ouvindo o pensamento de um personagem, isso quer dizer que nós estamos no ponto de vista daquele personagem. Eu posso estar ouvindo o pensamento do narrador, mas então não é daquele personagem. O narrador é um personagem que está ali envolvido na cena, afinal de contas, é ele quem nos narra. Mas vamos fazer então uma imagem disso aí. Vamos pensar na palavra oral, vamos pensar então naquele narrador que está em cena. Então nós temos um narrador contando uma história. E esse narrador vai contar algumas coisas em alguns momentos e em outros momentos esse narrador vai assumir, ou seja, fazer de conta que é interpretar ou assumir a função do personagem que está em cena. Por exemplo, eu poderia dizer, era uma vez a história de uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho.
Essa menina, ela era muito querida por todos, querida pelos vizinhos, pelo padeiro, pelo leiteiro, pela avó, mais ainda. Foi a avó, ao dar um capuz vermelhinho, que ela usava o tempo todo, foi ela que foi a responsável por esse apelido da menina, Chapeuzinho Vermelho. Um dia, a mãe chamou a Chapeuzinho na cozinha. Chapeuzinho, Chapeuzinho, vem aqui, por favor. Chapeuzinho veio correndo e disse: sim, sim, mamãe, o que você quer? Vou parar aqui, tá? Tô inventando aqui de memória, tá péssimo, mas tá contado, tá? O que eu quero separar com isso? Então, existe aqui a Camila, personagem, narradora, e existe um momento em que a Camila faz de conta que é a Chapeuzinho. A Camila faz de conta que é a mãe. Na oralidade, este narrador personagem, essa Camila, vai entrar em um personagem, vai entrar em outro e vai usar a sua postura física, pode usar figurinos, coisas da ação teatral. Estamos falando da oralidade, tá? Eu estou em cena, então é uma ação teatral, tá? Vou usar coisas dessa ação teatral para que o público possa distinguir quando eu estou fazendo a mamãe e quando eu estou fazendo a Chapeuzinho. Agora, por exemplo, eu estou usando uma coisa muito simples, muito usada por narradores da palavra oral. Um personagem fala para cá, o outro personagem fala para lá. Um personagem fala com o chapéu, o outro personagem fala sem o chapéu. O personagem fala com o óculos, o outro personagem fala sem o óculos. Esse só fala mesmo, não enxerga. Tá? Quero separar o quê? Quero separar então que não importa se é oral ou escrita, a gente vai ter então esse personagem narrador e a gente vai ter estes personagens viventes da ação micro, da cena. Assim como eu usaria numa narrativa oral, contar, como eu contei para vocês, era uma vez, não sei o que, não sei o que, deste lado está então a menina Chapeuzinho. Eu poderia correr para o lado, botar o Chapeuzinho e falar, eu sou Chapeuzinho, estou vivenciando. Acontece a mesma coisa na literatura escrita. O que acontece é que muitas vezes o narrador se envolve com o personagem e fica tão intimamente ligado que ele passa a se envolver nos pensamentos do personagem, ao invés de vivenciar o personagem e deixar a história correr. Por que eu estou falando isso? Porque o narrador, embora um personagem dos mais importantes, afinal de contas é quem nos conta, é a partir dele que toda a história é contada, ainda que ele escolha pontos de vistas diferentes, para cenas diferentes, para narrar coisas diferentes. O narrador, quando a gente pensa na estrutura micro, quando a gente pensa na cena, quando a gente pensa nesta totalidade, este narrador vai se envolver o mínimo possível. Por quê? Porque cada vez que este narrador se envolve, há uma quebra na dramaticidade da ação. Quando quebra a ação, quebra a dramaticidade, a gente se distancia, aquilo que a gente conseguiu de identificação com a experiência, as emoções, a empatia, tudo isso é deslocado. Porque quando a gente consegue a conexão, a gente junta. A empatia, você traz o personagem para o leitor e leva o leitor até o personagem. Então você conecta as duas coisas. Por isso, o leitor é capaz de se emocionar junto ao personagem, junto às experiências do personagem. Este envolvimento, ele é tão forte, ele é tão sobrenatural, ele é então mágico, ele é tão especial que qualquer coisa, qualquer interrupção pode tirar essa conexão, pode fazer com que essa identificação, essa empatia, esse estar dentro, quer dizer, você conseguiu com que a escuta interna do seu ouvinte, do seu leitor, esteja totalmente dentro da escuta interna do teu personagem. É isso que a gente quer. Envolver o leitor, fazer com que ele observe pelos olhos dos personagens, ouça a voz do narrador, perceba e leia, né? Mas perceba os pensamentos do personagem sem se desconectar dele. Cada vez que ele se
desconecta, a gente tem um ruído. Cada vez que a gente tem um ruído, a gente perde toda essa escalada que a gente falou hoje, né? Que é a palavra que começa na palavra conecta, a narrativa conecta, a estrutura conecta, a estrutura dramática torna possível identificação da experiência, empatia, engajamento, e toda vez que houver uma intromissão do narrador, personagem, nesta totalidade que é máxima do personagem vivente da cena, há um distanciamento. Isso é bom ou ruim, depende do efeito que você quer causar. Se você quer distanciar o seu leitor e fazer ele pensar em alguma coisa, você está fazendo uma palestra que tem conteúdos, você está fazendo um livro que depende que o teu leitor pare em alguns momentos e reflita, talvez você tenha que criar uma pausa e desconectar, entrar de novo com o narrador, tirar ele daquela vivência. O que acontece com o leitor é similar ao que acontece quando a gente vê um filme, quando a gente vê uma novela, quando a gente é envolvido por aquela experiência. Você está prestando atenção naquela experiência que é externa a você, não é você, você está ali parado e seguro. Então você está participando daquela experiência literária e aí você ouve algo que te tira daquilo, você fala, nossa, nem esqueci, nem percebi. Estava tão envolvido com o filme e nem te vi entrar. É isso que a gente quer. Então, depende de quebrar ou não. O importante é a gente saber que a ação dramática está localizada na cena. A cena é uma totalidade separada por tempo e espaço. Separada por tempo e espaço, esta totalidade dramática é primordialmente do personagem que está agindo. Em segundo plano é do narrador. Quando a gente narra pela palavra escrita, a gente cria imagens na cabeça do leitor. Isso quer dizer que nós estamos nos tornando, neste momento, encenadores da palavra. Este encenador, a partir da palavra escolhida, vai criar no palco da mente do seu leitor uma encenação. Tudo o que é dito vai formando imagens. E no caso do dramático, vai formando um filminho na cabeça. A gente começa a ler, a gente entra e a gente vai vendo este filminho. Estes parâmetros, esses norteadores estão para nós para o seguinte: vamos entender o que é, vamos entender o que quer dizer cada coisa, ou seja, se eu entrei com o narrador, eu estou rompendo com aquela identificação imediata. Tudo bem, eu quero romper, eu quero trazer para o narrador. Se eu quero, o problema está em fazer isso sem querer. Aí entram técnicas de storytelling. Ação, fecha no personagem, fica em um ponto de vista só, evita intromissão desse narrador. Ou entra com o narrador quando você precisa que haja uma quebra. Tudo isso é elemento para a gente trabalhar. Assim como as palavras, não tem palavra boa e palavra ruim? Não estou falando aqui de expressões, não estou falando aqui de preconceitos, tá? Estou falando da palavra em essência. A palavra ela não é boa ou ruim, ela simplesmente significa alguma coisa. E se eu disser Joana é feia, a palavra feia não tem nada a ver com isso, né? E nem a Joana, é só a minha interpretação. Tá? Então, a palavra com que, né, vamos levar tudo isso, ela não tem certo, errado, feio, bonito. Ah, mas ela tem ritmo. Ela tem uma expressão particular. Tem palavras que são mais lentas, tem palavras que são mais rápidas. Aí a gente está entrando no micro do micro. Aí está o trabalho de composição e o trabalho mais difícil. Vou entrar com mais um dado, né? Que eu estou dando alguns dados, tá? Mais um dado. Esta cena é uma cena de ação, então este personagem está agindo. O Aristóteles já falou, mito é imitação da ação. Então eu preciso ter ação para ter a narrativa, para ter imitação, para ter história. Se eu não tiver, eu não tenho. O que é ação? Então a gente tem ação interna,
e ação externa. Eu estou aqui, por exemplo, numa ação externa, me movendo por causa, não é nem para, é por causa de uma ação interna, que o meu cérebro está concatenando as palavras que eu vou usar para levar este conteúdo. Dentro, então, da cena, que tem tempo e espaço estabelecidos, esta cena que primordialmente vai ser de um personagem protagonista, um ponto de vista, ela tem então, ela é dividida então em ação interna e ação externa. Então tem o que passa por fora do personagem e tem o que passa por dentro do personagem. Estou aqui agindo, sou personagem, tá? Teatrinho. Estou lendo aqui meu livro, ação externa, né? Tá? Vocês estão vendo a minha ação interna? Não, estou no teatrinho. Se fosse na literatura, daria. Daria para eu virar a página e pensar, vou desistir deste livro. É uma ação interna, estou pensando. Então tá, sempre que o personagem pensar, deduzir, interpretar, olhar e falar, nossa, parece que ele não gostou que eu entrei na sala, né? Qualquer atitude pensada interna vai ser interna. Qualquer atitude externa é externa. Que jeito lindo de terminar! Muito bem. Então temos essa ação interna e ação externa. Isso quer dizer que o nosso personagem, ponto de vista, ele vai sentir os acontecimentos por dentro e por fora. Ele vai sentir o externo e depois vai sentir por dentro. A gente vivencia alguma coisa, a gente vê alguma coisa e isso vem para cá. A gente pensa alguma coisa e aí a gente age de acordo com o que a gente pensou. Então, e esta micro estrutura, que é uma lógica entre ação e reação de dentro do personagem, é o grande tesouro no fim do arco-íris do storyteller. Vou seguindo. Então a gente tem essa totalidade. A gente tem, você já mudou, né? Interna e externa. Tá, pode ir para o próximo. A gente tem essa totalidade que eu vou começar a chamar então de cena completa, tá? Como notação, tá? Como forma de anotar para a gente identificar uma cena completa, eu vou escrever com letra maiúscula, cena. Por quê? Porque uma cena completa, ela tem dentro de si uma cena com letra minúscula somada a uma sequela. O que é isso? Isso quer dizer que o personagem está ali na vidinha dele, Chapeuzinho Vermelho estava ali brincando com o seu PlayStation quando ouviu uma voz vinda da cozinha. Chapeuzinho, venha cá. Chapeuzinho, né? Objetivo é jogar PlayStation. Obstáculo, a mãe chamou. Qual é a conclusão? Depende da Chapeuzinho. Ela vai ou não vai obedecer ao chamado da mãe? Neste caso, ela vai. Desfecho. 5 minutos depois, Chapeuzinho já estava na cozinha. Cortei aqui minha cena. 5 minutos depois. Chapeuzinho, já na cozinha, disse: "O que, mamãe? Como posso ajudá-la?" Mamãe disse: "Chapeuzinho, leve doces para a vovó. Mas você tem que ir agora." Chapeuzinho parou e pensou: "Eu tenho o objetivo de jogar PlayStation. Mas eu não posso deixar de levar doces para a vovó que está tão doente." Está refletindo quanto ao conflito da cena. Qual é o conflito? Ela recebeu um chamado para fazer uma coisa que ela não esperava. Ela pode decidir se ela vai ou não. Para decidir, então ela vai pensar. Vou refletir aqui. Depois que ela refletir, tá, então a mamãe chamou, eu estava jogando PlayStation. Ai, que dilema. E agora? Eu falo que eu vou só amanhã para terminar o meu jogo de PlayStation ou eu vou agora? Então, veio ali, né, após o conflito, ela tem que tomar uma decisão. Primeiro a gente reflete, depois a gente pondera, mas tem, né, tem isso, tem aquilo, o que eu faço? Então a gente toma uma decisão. Todo esse tempo que a Chapeuzinho ficou lá na cabecinha dela, pensando o que ela fazia, é uma sequela.
É um momento em que a Chapeuzinho saiu do mundo externo dela e ficou só dentro de si mesma. Ela ficou ali conversando com ela mesma, como se o mundo lá fora tivesse parado. É como, não sei se já aconteceu com vocês, de estar conversando, tá numa roda de conversa, ou tá assistindo alguma coisa, algo te remete a outra coisa fora daquele contexto, e você começa a pensar. Filmes, eles têm isso, você vê alguma coisa, você começa a pensar. Você começou a pensar, a gente fica surdo para o externo. Embora a gente esteja ouvindo, o cérebro registra mais ou menos, a gente não está morto, né? O cérebro está ali, sabendo que ele tem que manter a vida. Porque o cérebro sabe que a gente é um bichinho muito burrinho para manter a vida sozinho, e ele é responsável. Então ele mantém ali conectado. Tá respirando, tá ouvindo, só que o foco, a escuta interna, tá aqui dentro. Então, ela saiu do externo, pensou ali. Este pensar pode levar horas, pode levar segundos. Este pensar, de acordo com a nossa experiência, pode levar, pode levar um tempo tão rápido que a gente acha que não passa por esse trajeto. Mas acontece é que o nosso cérebro se comporta assim. Então a gente tem um objetivo, a gente encontra um obstáculo, a gente encontra alguma coisa que se depare com ele, a gente tem que tomar uma decisão a partir disso. Então a gente para, pensa, vê quais são as formas de saída e decide. Quanto mais experiência a gente tem com os acontecimentos, mais rápido a gente toma decisões. Por quê? Porque eu já sei que da última vez que eu caí numa enchente foi porque eu virei à esquerda. Então dessa vez está chovendo muito, eu não vou virar à direita. A experiência nos ensina para a tomada de decisão do futuro. Mas quando a gente está em uma narrativa, em uma coisa que simula a realidade, a gente tem que fazer todos os passos. E nós, autores, no caso desta composição, temos que dar a entender estes passos. Não pode parecer que o nosso personagem toma decisões não pensadas. Pode ser também, desde que isso esteja articulado à história. Porque não é bom a gente passar que o personagem toma decisões não pensadas se isso não faz parte da caracterização desse personagem. Vou seguir em frente, sempre voltando para o mesmo tema. Então a nossa cena completa, a gente vai escrever cena em letras maiúsculas e vai saber que essa cena é igual a uma cena em minúsculo mais uma sequela. Tá bom, entendi. Então tem uma parte de fora, quando a Chapeuzinho ouviu a mãe, tá ali, e tem uma parte de dentro. Mas Camila, parece então que na parte da cena, na parte externa, não tem pensamento. Tem pensamento, claro que tem. A gente vai vivendo a vida, vai pensando coisas e vai reagindo. O que acontece é que quando a gente faz esse micro de totalidade e a gente tem um personagem ponto de vista, para que a gente se encaminhe para a próxima totalidade, para que um vagão se conecte ao outro, nós precisamos de transições. Se essas transições dependerem da atuação do seu personagem ponto de vista, você talvez precise mostrar esse ciclo de pensamento dele. Preciso? Tenho? Não, não tenho. Tudo que a gente está falando são elementos e vamos falar mais. Muita calma nesta hora. Temos dois momentos na cena completa. Um momento sentido por fora e um momento sentido por dentro. Eu vou pro 17. Isso, já passei, ó, 17.